barragens ainda estão com níveis baixos e racionamento de água continua. Vereadores cobram postura responsável do Estado para garantir abastecimento de água da cidade. Contribuintes com câncer e problemas graves nos rins não pagarão IPTU em Valinhos. Estes são os nossos destaques de hoje. Valinhos, 11 de abril de 2014. Sejam bem-vindos. O Câmara em Notícias está começando. Olá! As barragens de Valinhos, que abastecem toda a cidade, ainda estão com níveis de água abaixo do normal. As chuvas ainda não foram suficientes para repor os reservatórios, então a ordem é economizar. O Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos divulgou que irá manter o racionamento até que a situação seja resolvida. A reportagem é de Aelton Aquino. Esse é o retrato da crise no abastecimento de água da região. A barragem João Antunes dos Santos, responsável por parte do abastecimento de Valinhos, opera com nível abaixo de sua capacidade. Pelas imagens, é possível perceber que uma pequena quantidade de água está sendo captada e levada à estação de tratamento de água, de onde segue para as casas da população. O consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari já alertou que os municípios precisam adotar medidas para reduzir o consumo de água. Caso contrário, a crise pode se agravar ainda mais. Em Valinhos, o conselho do PCJ vem sendo seguido à risca desde fevereiro, quando começou o regime de rodízio no abastecimento de água. Os moradores ficam 2 vezes na semana com as torneiras secas, das 10 da manhã às 4 horas da manhã do dia seguinte. O resultado foi uma economia de 20% no consumo do município. E a gente pede para que a população continue colaborando, não lavando calçadas, quintais, não tomando banhos demorados. Procure evitar o desperdício de água, porque não é só o problema de Valinhos, é um problema regional. Durante os próximos 15 dias nós vamos fazer uma nova avaliação de todo o sistema produtivo de água e ver que decisão nós vamos tomar, se vai ampliar o racionamento, se nós vamos, que medida nós vamos tomar realmente, vai ser em função desses próximos dias. A cada semana nós estamos reavaliando. Essa moradora improvisou uma cisterna em casa para aproveitar a água da chuva. Com baixo custo e instalação simples, a cisterna permitiu uma economia no consumo de água da família. De uma média mensal de 20 metros cúbicos por segundo, a conta foi reduzida para 13 metros cúbicos. Atualmente, a água da chuva enche 2 tambores de 200 litros cada um. Em breve, mais um tambor será instalado, o que vai totalizar um armazenamento de 600 litros de água. Chovendo ou não, eu estou com a água aqui, uso só para molhar as plantas. O quintal, por enquanto, eu não estou molhando, né? Então, quando chove, aí eu lavo o quintal, lavo tudo com a água da cisterna. A previsão do DAI é que as chuvas de maior intensidade caiam apenas em setembro. Por isso, posturas como a da Dona Rosa deveriam ser regra e não exceção para o consumo da água, que é um bem finito e que não vem sendo utilizado corretamente pela população. Pois é, a crise hídrica que atinge não só Valinhos, mas todo o estado de São Paulo, preocupa os vereadores. Na última sessão, eles cobraram uma postura responsável do governo estadual na gestão do sistema Cantareira. O reservatório que abastece a Grande São Paulo e alimenta a bacia dos rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari opera em níveis críticos, batendo recordes negativos dia após dia. O vereador Henrique Conte apresentou um requerimento que solicita o envio de ofício ao governador questionando quais ações serão realizadas para minimizar os problemas emergenciais de seca na bacia do PCJ. Para o vereador, o governo deveria seguir o exemplo de Valinhos, que adota o rodízio no abastecimento desde fevereiro. Conte acrescentou ainda que a solução imediata para a crise é o racionamento. A possibilidade de interligar o Rio Paraíba do Sul aos reservatórios do Cantareira não é a saída neste momento, segundo ele. Então, eu acho que o governo do estado deveria tomar como exemplo a cidade de Valinhos e ver que racionamento dá certo, né, e nos preocupar com algum problema aí com a população. Eu acho que o maior problema é faltar água, né? Nós estamos no mês de abril. Se continuar seca, né, a expectativa é que fossem
ocorrer chuvas no mês de março, que é um mês que tem uma razoável quantidade de chuva. Essas chuvas não ocorreram na quantidade esperada, né, para encher os reservatórios. E agora estamos entrando nos meses secos. Abril já começou a parar a chuva novamente, como todos estão percebendo. Entrando nos meses secos sem água. Então, o mais grave para mim é você passar daqui 2, 3 meses, quando em julho, agosto, onde a seca, todos sabem que são os meses mais secos do ano, onde não chove quase nada nessa região, aí sim ter falta de água para todos. Então, acho que é muito mais lógico tentar partir para um racionamento agora, para evitar um problema muito mais grave, que seria realmente uma falta de água extrema. O vereador Dinho disse que não entende a postura do governador Geraldo Alckmin. Ele cobrou responsabilidade e economia dos recursos hídricos. E dizer também que não dá para entender essa mentalidade do sábio governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né? Até porque a cada dia que passa, o nível de água vem baixando, né? Hoje, se não me engano, nos noticiários de uma rádio muito conceituada, que é a CBN, já caiu para 12%. Então, São Paulo, capital, e a grande São Paulo, e Campinas não fazendo o racionamento, fatalmente vai cair, porque nós, como o senhor citou, nós estamos chegando no período que não é de costume chover tanto, né? Então não dá para entender, é irreconhecível. E aí ele vem a mídia e fala que está querendo pegar água do Rio de Janeiro, quando na verdade não faz o racionamento aqui. Não dá para entender, sabe, essa colocação dele. Ainda na sessão, os vereadores aprovaram um projeto que impõe limite de peso nas mochilas escolares. O projeto, de autoria do vereador Henrique Conte, pretende evitar que as crianças sofram com os danos musculares ou outros problemas relacionados ao excesso de peso nas costas. De acordo com o texto, o peso máximo do material escolar pode variar de acordo com a idade do aluno. Caso a proposta seja sancionada pelo prefeito, uma criança de até 10 anos, por exemplo, não poderá carregar a mochila que pese mais do que 5% de seu peso. As escolas particulares, por meio de coordenadores, serão responsáveis por definir quais materiais serão transportados a cada dia. O projeto prevê ainda que o material com peso excedente deverá ficar na escola. Outro projeto de lei aprovado é o de autoria do Poder Executivo, que altera a lei que tornou obrigatório o plantio de uma árvore para cada veículo vendido nas concessionárias da cidade. Com a alteração, ao invés das concessionárias fazerem um plantio, as mudas deverão ser doadas para o viveiro municipal. Assim, segundo o prefeito Cleiton Machado, a própria prefeitura será responsável pelo plantio das árvores, contribuindo para a formação de contínuos florestais e para a recomposição da arborização urbana. O projeto, que denomina Wagner da Silva Santos, um complexo esportivo do Jardim São Bento do Recreio, também foi aprovado. A família do homenageado estava na Câmara e acompanhou o discurso do vereador, autor da proposta, Dinho. Wagner defendeu a equipe amadora do São Bento e era um assíduo frequentador da área esportiva do bairro. Ele morreu em 2012 em um acidente na Estrada dos Jequitibás. A seguir, contribuintes com câncer e problemas graves nos rins não pagarão IPTU em Valinhos. Não saia daí. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. O secretário de Transportes e Trânsito, José Almeida Sobrinho, utilizou o espaço da Tribuna Livre da Sessão para responder aos questionamentos dos vereadores e anunciou algumas obras que a Prefeitura deve realizar para melhorar o fluxo do trânsito e dar mais qualidade para os moradores que utilizam o transporte público. Segundo ele, o plano de mobilidade urbana deve ficar pronto em maio. O convite para que o secretário comparecesse à Câmara foi feito pelo presidente do Legislativo, vereador Lorival Messias de Oliveira, e pelo vereador Dr. Moisés Abujade. Na tribuna, Almeida falou sobre as ações dele frente à pasta e adiantou que o plano para a melhoria da mobilidade urbana no município deve ficar pronto até o final de maio.
Enquanto o plano não fica pronto, José Almeida Sobrinho destacou que pelo menos 23 projetos devem ser implantados ainda este ano para amenizar os problemas relacionados ao trânsito. Entretanto, nós não poderíamos ficar aguardando que a Fundação nos entregasse o plano de mobilidade para depois começar a pensar em fazer alguma coisa. Então, durante o ano todo, o ano passado, nós planejamos, nós estudamos, fizemos estatísticas, fizemos levantamentos, pesquisas, contagens e projetos para a melhoria do trânsito e do transporte também na cidade. Um dos projetos já implantados é a alteração no sentido de um trecho da rua João Previtali, principal ligação entre a Avenida Invernada e a região do Jardim São Marcos. O secretário também afirmou que a secretaria pretende contratar mais 15 profissionais e também há conversas com a Guarda Municipal para que futuramente os guardas também auxiliem no trânsito. Almeida apresentou aos vereadores um projeto para a instalação de novos pontos de ônibus. A estrutura coberta deve trazer maior conforto à população, segundo ele. A instalação dos pontos será possível graças à emenda do deputado federal Salvador Zimbaldi, conquistada por meio do trabalho do vereador Lorival. Se as verbas forem liberadas antes de junho, os novos pontos devem ser instalados ainda este ano. Caso contrário, a melhoria pode ficar para o ano que vem, em razão do processo eleitoral que impede a liberação dos recursos da União. Ainda com relação ao transporte público, o secretário afirmou que a secretaria sugere melhorias para a empresa Rápido Luxo. Uma das sugestões é o oferecimento de treinamento aos motoristas e cobradores do transporte público. O objetivo é melhorar o atendimento aos passageiros. José Almeida Sobrinho destacou ainda que a alta rotatividade de mão de obra na empresa é prejudicial ao sistema de transporte. Agora é lei. Contribuintes com câncer e problemas graves nos rins não pagarão IPTU em Valinhos. A lei foi sancionada no último dia 4 e ainda será regulamentada pela Prefeitura. A legislação foi proposta pelo vereador Veiga. Para ele, trata-se de um avanço na busca por mais justiça social e qualidade de vida. O benefício será concedido enquanto durar o tratamento das doenças. A gente sabe que quem possui essas doenças, a dificuldade que tem de deslocamento, o gasto de medicamento, além do que envolvimento da família. Então nada mais justo, conceder esse benefício. E isso vai trazer uma ajuda financeira para esse momento difícil, nesse momento de tratamento. De acordo com a lei, a isenção só será autorizada após a comprovação do estado de saúde do contribuinte. Além disso, o possível beneficiário não poderá ser proprietário de algum imóvel além daquele em que mora. A renda do contribuinte também será levada em consideração. Os pedidos para a isenção ainda não podem ser feitos na Prefeitura. A população deve esperar a regulamentação da lei, que deve ocorrer nas próximas semanas. E fim de semana chegando, é hora de colocar para fora os entulhos que o caminhão Cata Bagulho irá passar para recolher. Confira quais serão os bairros selecionados pela Operação Cidade Limpa dessa semana. Neste sábado, o Cata Bagulho irá percorrer os bairros Alto da Colina, Jardim América 2, Jardim Paraná, Jardim Jurema, Beira Rio, Xangri-Lá, Vila Vitória, Vila Colega, Vila Faustina e Bairro das Nações. Já no domingo, a ação se estenderá aos bairros Alto da Boa Vista, Santa Helena, Jardim Emília, Jardim Recanto dos Pássaros 1 e 2, Jardim Novo Horizonte, Jardim Maria Lídia, Jardim Santa Cecília, Vila Moleta, Jardim São Francisco, Lenheiro, Vila Santana, Jardim Celane e Jardim Monte Verde. Para descartar os entulhos, os moradores devem seguir algumas recomendações. Colocar o material na calçada no período da manhã do dia previsto para a operação, colocar bagulhos, móveis, eletrodomésticos, cadeiras, entulhos e galhos separadamente na calçada, pois serão retirados por caminhões diferentes. Não colocar entulhos encostados nos muros, junto a árvores, postes de energia e lixeiras, a fim de que possam ser retirados facilmente. Pequenos pedaços de madeiras deverão ser ensacados para otimizar o trabalho braçal e evitar acidentes. Não misturar lâmpadas fluorescentes com bagulhos. Óleo de cozinha, armazenar em garrafa PET. Resíduos industriais não serão recolhidos. E colocar separadamente o lixo eletrônico. Aparelhos celulares, baterias, computadores, monitores, teclados, impressora e televisores. E o Câmara em Notícias termina por aqui. Voltamos na próxima terça-feira, ao meio-dia, com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações você encontra em nosso site. O endereço é este que aparece em sua tela. Uma boa tarde.